Tudo bem? Deixa eu ver se é o meu aqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Tá um pouquinho baixo. Pronto. Tô te ouvindo. Tudo bem? Você fala de onde? Florianópolis, Santa Catarina. Que legal. Ai, que delícia também. Tá frio aí? Um pouquinho, não chega a ser tanto como assim do Rio Grande do Sul, né? Que faz 3 anos que a gente tá morando aqui. Mas é friozinho, mas não chega a ser muito, muito. Ai, que delícia. Coisa boa. Vamos lá. Você já assistiu algum café nosso? Sim, a minha mãe já participou e a minha cunhada também. Nossa, que bacana! Então tá bom. E aí você decidiu participar? Sim. Tá, quando você pensa então no café, ai, coloca uma questão, o que que você pensa? A questão, qual a É questão que te... tantos pontos, né? Acho que o ponto que mais anda me afetando assim seria a questão doutrina, doutrina emocional. Que eu tenho assim, um bebê de 4 meses, que ele vai fazer 4 meses, e um filho autista de 5 anos. Aham. Então, eu me cobro muito para mim poder ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, uma boa filha. Eu me cobro bastante para mim não deixar a desejar. E principalmente com os meus filhos, porque eu sei que eu sou o esteio deles, né? Então, eu já conversei com os psicólogos da PAI, assim, eles falam para mim, ai, que tu não precisa ficar se cobrando tanto, que tu faz tudo que tu pode, mas por dentro, assim, eu ainda sinto que eu poderia estar sendo mais, mas só se eu me dividisse em duas, três, quatro para poder cobrir tudo, né? É pesado isso. Por que você acredita que você faz isso? Eu sempre fui assim. Desde assim de pequena, tanto nos meus relacionamentos, eu me entrego muito sem dos meus antigos relacionamentos, sem as pessoas merecer. E tipo, não dava certo, eu colocava a culpa em cima de mim. Até que hoje eu já tô com o meu esposo, já vai fazer 8 anos. E ele assim me compreende, ele fala, não, às vezes ele que erra, tu não precisa ficar te cobrando muito. Ele me dá uma ajuda muito, muito grande. Você é qual filha da sua mãe? Eu sou a filha mais velha. E quando você fala na sua, eu sei que ela tá aqui, que ela já falou que ela tá aqui. Sim. Quando você fala na sua mãe, quando você pensa na sua mãe, você pensa como? Ela foi o quê? Ela foi o esteio da nossa casa. Ela foi Por causa que forte? sim, por causa que o meu pai, ele bebia demais, ele fazia várias coisas erradas e a minha mãe sempre que batalhou, sempre que lutou para a gente não passar fome, sempre trouxe tudo para dentro de casa. Então, E ela precisava de uma ajuda, né? isso, Porque isso, ela e era eu sozinha. é que o meu pai, quando ele estava bem, ele dava assim, um suporte, mas só que daí de vez em quando ele já não queria trabalhar, e daí a mãe que tinha assim aqui essa e então eu sei que eu sou forte por causa que ela me ensinou a ser assim, Ela por te causa ensinou. que Ela disse: a gente não pode contar com ninguém, a gente tem que ir fazer, a gente tem que ser forte. não, não, ela nunca chegou a falar isso para mim, mas só que eu vendo as atitudes, eu vendo o tanto que ela assim batalhou, eu aprendi, eu cresci querendo ser que nem ela. Tanto que quando eu comecei o relacionamento com o meu esposo, ele teve que batalhar muito para me conquistar, para me poder confiar nele.
Por causa que eu cresci ah, sendo assim, sabe? Sendo assim, ó, independente. Não ficasse esperando a ajuda das outras pessoas. Ele me cobra muito isso. Por causa que muitas vezes eu tô na correria com as crianças, com a casa, ele fala, me pede ajuda, que eu te ajudo, mas eu não consigo. Eu sei, eu sei. Depois de quanto tempo veio seus irmãos ou um dos irmãos? O meu irmão cresceu praticamente junto comigo, que a gente tem diferenças de um ano, vamos dizer assim. Ah, tá. Foi logo depois. Uhum, E ele é menino. isso. Como O ele é xodó igual a da você? mãe. Ah, ele é o xodó. A mãe, a mãe fala que não, mas eu sei que é o xodó dela. A gente sente, a gente sabe. Olha só, então, vamos pensar assim, ó. é, a gente dá significados que é a nossa programação, tá? De 0 a 7 anos. Então, quando eu pergunto da mãe, eu imagino mesmo que é uma super mãe, que ela é amiga, que ela é parceira, que é uma mãe que você pode confiar e você tem admiração, né? Olha, minha mãe fez sozinha, minha mãe conquistou. Só que a criança de 0 a 7 anos, quando você era criança, você olhava a mãe e você não via essa super mãe. Você não enxergava, porque a criança, ela, de 0 a 7 anos, ela não sabe nada da vida, ela acabou de chegar. E aí ela sente só. Então ela sente o choro que não foi chorado, ela sente a frustração que não pôde ser exposta, ela sente a sobrecarga da mãe, ela sente o ambiente, ela sente o que está acontecendo. Embora ela não saiba o que está acontecendo, aí ela vê algumas coisas. Então, ela vê o pai bêbado, ela vê o pai talvez sem trabalhar, a mãe brigou com o pai. Então, ela dá alguns significados, por não entender nada da vida, aquela criança, ela dá alguns significados do tipo: coitada da mamãe. A mamãe faz tudo sozinha. A mamãe não tem ajuda do papai. A mamãe não pode contar com ele, né? A mamãe fica triste com isso, porque embora a mãe, e eu acredito muito que ela não tenha feito isso, de ter chorado, de ter pedido ajuda, a criança fala: bom, já que a mamãe tem muito trabalho, eu não posso dar trabalho a ela. Eu tenho que ajudar ela. Eu não posso ser uma filha que ainda vai. Então, eu tenho que ser uma filha que vai colaborar com ela. Ao mesmo tempo que essa criança olha e fala assim, bom, eu vou ajudar a mamãe, porque olha, né, quantas coisas que ela tem que dar conta. Ao mesmo tempo, é, essa filha, ela abre mão da mãe. É como se ela tivesse que crescer rápido, é como se ela tivesse que fazer rápido. Eu não posso ser mais uma a precisar dela. Então eu abro mão disso e faço tudo sozinha agora. E aí, eu quero tirar também a dor dessa mãe. Eu olho e eu falo assim, bom, talvez se eu ajudar ela, ela não se sente tão sozinha. Se eu fizer junto com ela não sente tanta dor, ela não fica tão triste. Esse é um pensamento infantil. E acontece, né? E a criança não é que ela pensa exatamente dessa forma, mas o sistema dela pequenininho pensa isso. Ele age dessa forma. E aí nasce a gente, né? Que ainda não reprogramamos o nosso inconsciente. Sabe, eu tenho um computador aqui, ele tem 6 anos, né? 2015. Eu tenho um computador de 6 anos. E o bichinho não quer mais rodar, porque o programa dele é velho. Que agora um computador de 6 anos, né? Um note de 6 anos já não vale mais nada. Então, Sim. só que a gente, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Acabei de fazer no dia das mães. Que linda. Então, só que a gente usa programação de 30 anos atrás. A gente ainda está nessa programação. Então, você vê, a gente está numa era de liberdade, onde a gente tem muitas escolhas, onde a gente tem muito liberdade, e a gente vive numa programação antiga, presa a essa programação.
que é essa programação infantil que a gente fez quando era pequena, né? Hum. Então, o que que a gente precisa olhar? Primeira coisa, os significados que essa criança deu. Não se trata de amor, ela ama a mãe. Pois ela fez tudo isso porque ela ama demais a mãe. Só que o que ela não entende é que existe uma hierarquia e que ela é pequena, que ela nunca vai conseguir ajudar a mãe. Isso ela não entende pequenininha. Por que que nunca vai conseguir ajudar? Porque a mãe passa por algumas coisas, assim como hoje você é mãe. Você acredita que a sua filha consegue tirar a sua dor? Você acredita que Não, sua filha ou seu filho consegue te ajudar em algo? é difícil. É muito difícil, por mais bonzinho que eles sejam, né? Mas o Caio Uhum. é um querido aqui, meu filho. Mas ele não consegue me ajudar. Eu tenho as coisas que eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Só que a criança, não adianta a gente falar para elas vão sentir. Se elas sentirem uma mãe forte ali, ó, deixa comigo, eu dou conta, ok, elas falam, bom, beleza. Agora, se ela sentir a fragilidade da mãe, ela vai querer ajudar de alguma forma. Nem que seja sendo uma boa filha. Uhum. Então, aí, o que que É, você. eu sinto isso um pouco no meu filho de 5 anos, por causa que ele tenta me ajudar, ele tenta, ele tenta cuidar do maninho, ele tenta fazer as coisas, mas com a deficiência dele, ele se limita. E tem muitas vezes que ele tenta me ajudar, mas daqui a pouco ele quer ser um bebê novamente. Então, eu vejo que ele tenta me ajudar, mas ele não consegue. Aham. E não vai conseguir, né? De todas as formas, mesmo se ele cuidasse do maninho, ele não ia conseguir ajudar. Porque vai além, você vê, eles são extremamente sensitivos, eles sentem. Então eles falam assim: nossa, a mãe está sobrecarregada. Nossa, olha, a mãe faz tudo. Então ele vai tentar ajudar essa mãe. Sim, Isso. E aí, então, Claudirene, é isso, né? isso. Pode me chamar de Cláudia. Ah, fica mais fácil. Já pensei várias vezes, falei, ah, vou chamar de Cláudia, não. Tem gente que não gosta. Pode, pode. Então, Cláudia, o significado que a gente dá é o que a gente leva na vida hoje, tá? E aí, você quer ser uma mãe melhor do que a sua mãe. Quer dizer, sua mãe já foi uma mãe da, da pesada, ela já deu, nossa, muitas coisas. Agora, você imagina você querer ser melhor que ela? Quer dizer, se já era pesado para ela manter e ser aquela mãe, imagina a gente querendo ser mãezona, muito Melhor mais ainda. mãe do que ela. Porque além de tudo isso, essa mãe que fez tudo isso, que ia lá, que decidia, que fazia, ela, algumas vezes ela falhou comigo. Algumas vezes eu queria ser criança e não podia, porque eu tinha algumas obrigações. Eu queria um colo e ela tinha tanta coisa para resolver que ela não me dava. E não é porque ela não me amava, é porque na ocasião ela tinha algumas prioridades. Às vezes a prioridade era pôr comida na mesa, às vezes a prioridade era saber se as crianças tinham roupa para vestir, se as crianças iam para a escola, né? E não lembrava, talvez, de um carinho, de deitar junto, de simplesmente parar, porque é o que as mulheres fortes fazem, né? Sim, Simplesmente o meu, parar para o ficar. meu esposo reclama assim bastante, por causa que ele vem me dar carinho, ele vem me abraçar e eu não, para, sai, sai. E daí eu mesmo falo para ele, eu não aprendi a ser carinhosa, eu não sou carinhosa e eu não gosto. Para. E daí vem assim, o meu filho faz assim carinho, daí eu paro, mas aquilo me incomoda por causa que eu não cresci assim. A mãe sempre teve que sair, batalhar, era sempre o meu pai que me mimava, que eu era assim, o xodozinho dele, né? Que era assim, a menina que ele tinha que cuidar, que Deus o livre, acontecer alguma coisa com ela, né? Aham. Isso, então, agora a gente precisa mudar essa programação. E nessa programação nova, a gente tem que entregar para a mãe o que é da mãe. Então, para quem que eu quero ser perfeita? Para quem que eu quero verdadeiramente ajudar?
né? Quem que eu quero ser forte, demonstrar uma fortaleza para não dar trabalho? Para quem que é? Se é para os seus filhos? Creio eu que seria mais para mim, né? Para os meus filhos eu teria que ser aquela mãe carinhosa, mais sensível, que eles não vissem como assim, uma fortaleza, né? Então, não. A gente nessa programação, a gente faz tudo isso para nossa mãe. Então a gente precisa parar de fazer isso para a mãe. A gente precisa entender que existe uma ordem natural da vida, e nessa ordem natural da vida, eu sou menor. Eu sou menor que ela e não tem como eu ajudar ela, assim como eu vejo com meus filhos. Não tem como eles me ajudar. Não dá. Não dá para eles tirarem as minhas dores ou fazer algo que vai tirar algo que eu me sinta frustrada. Quando a gente para de fazer isso com a mãe, Cláudia, quando a gente para de ah, tentar ajudar a nossa mãe, sabe? A gente para de tentar ser perfeita também, a filha perfeita para a mãe. É, a gente leva a vida mais tranquila. A gente não precisa acertar sempre, né? E tem mais. Quando a gente começa a olhar para nossa mãe como a mãe certa para mim, eu começo a entender que eu sou a mãe certa para os meus filhos. Então, se eu sou uma mãe que não senta para dar carinho naquele momento, eu sou a mãe certa, eles me escolheram. Se eu sou a mãe que trabalha demais, eu sou a mãe certa. E aí sai o peso de eu tenho que ser. Eu não tenho que ser nada. Eu tenho que viver. Eu tenho que ser feliz. E aí, quando eu sou feliz, os meus filhos olham essa felicidade e eles são felizes também. E quando eu posso ser do jeito que eu sou, eu abro espaço para os meus filhos serem do jeito que eles são, sem peso. Então, a sua mãe também se cobrava demais. Ela cobrava demais dela. Que ela tinha que dar certo, que ela tinha que fazer. E aí você olha uma mãe super, super, e você fala: Meu Deus, eu tenho que ser assim. Senão eu não posso ser menos que a minha mãe. Olha como é pesado. E se Uhum. você fosse o que você é hoje, sabe? Qualquer coisa que você fizer para os seus filhos, você vai estar sendo a mãe certa. Você vai estar ajudando eles. Tem coisas que não estão nas nossas mãos, Cláudia. A gente não pode acertar tudo sempre. Um, ó, Mas assim, ó, tudo isso que tu tá me falando tá me dando uma coisa assim por dentro, por causa que eu sei que eu preciso reprogramar, mas eu acho que isso tá tão assim dentro de mim que eu acho que vai ser muito difícil, que eu não consigo, tipo, eu assim me acordar, até assim, para mim poder fazer a minha higiene, tomar o meu café é depois que eu cuidar deles. Eu não consigo. Parece que eu tô sendo uma mãe relapsa se eu cuidar primeiro de mim para depois deles. Eu sei que isso daí para eu sei que eu preciso de um tempo para mim, eu sei que eu preciso prestar mais atenção em mim, mas eu não consigo. Isso já tá assim encruado dentro de mim já. pois é. Você já andou de avião? Não, infelizmente ainda não. Dentro do avião, toda vez, toda viagem que você faz, as aeromoças falam: Max, máscaras de oxigênio cairão do teto, sei lá. E você precisa, primeiro, colocar em você. Por quê? Porque a gente é que vai salvar a criança. E depois colocar na criança. Por quê? Porque eu sou a máquina. A criança precisa de mim. Então, se ela precisa de mim, primeiro eu preciso me cuidar. E depois eu preciso cuidar deles. Porque se eu cuidar deles primeiro, então vamos lá, ó. Então vai despressurizar o ar do avião, se acontecer alguma coisa, e vai faltar ar. E eles estão dizendo, primeiro respira você, depois respira a criança. E é isso que a gente faz. A gente respira a criança primeiro, e aí a gente vai ficando. A gente respira a criança, só que a criança não dá conta sozinha. A criança não faz o que você faz. Então, primeiro eu cuido dessa máquina para as crianças poderem, para eu poder, ó, eu sem ar, vai me faltar ar, eu vou cair ali e as crianças vão ficar como? Vão sentir falta.
Então, primeiro eu cuido de mim e depois dos meus filhos, porque eles precisam de mim, não é? Sim, Agora, se você vai descuidando de você, descuidando de você, descuidando de você, aí o que, que acontece? Eles sentem a necessidade de cuidar de você, igual você faz com a sua mãe. E aí eles vão também invertendo essa hierarquia. A mãe precisa de cuidado, a mãe precisa de cuidado. Agora, enquanto você continua cuidando da sua mãe, enquanto você acredita, e é uma programação interna, né? Não estou dizendo que você faz isso de forma consciente, você não cuida do seu relacionamento, você não cuida da sua vida, você não põe foco naquilo que é bom para você. Você ainda põe foco naquilo que é bom para sua mãe. E bom para sua mãe é ter uma filha certinha. Bom para sua mãe é sua mãe olhar e ver que você cuida tão bem dos seus filhos. Então você ainda trabalha para agradar a sua mãe, mas ela não precisa mais. Ó, ela não precisa mais. Ela cuida da vida dela, ela é responsável pela vida dela. E cada vez que ela for mais responsável pela vida dela, você se sente mais responsável pela sua. Você tem que fazer a sua vida ser boa, a sua vida ser prazerosa, gostosa. E tudo bem. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai olhar para a mãe, tudo bem? Você está sozinha com as crianças? sim, mas o bebê tá vendo desenho e o meu sobrinho tá mexendo no celular. Aham, tá. Então vamos. Tudo bem se a gente olhar? Eu vou me colocar aqui no lugar da sua mãe e você olhar? Uhum. Tá. Veja se você consegue dizer uma frase, Cláudia. Essa frase seria: Mãe, eu abro mão da sua felicidade. Mãe, eu abro mão da sua felicidade. Você fala: Eu não posso mais te fazer feliz. Mãe, eu não posso mais te fazer feliz. Como é dizer isso? Parece que eu tô mentindo pra mim mesma. Exatamente, porque eu não senti nada. Eu não Parece que eu senti. tô mentindo pra mim mesma. Exatamente. Então, eu trabalho para que a minha mãe seja feliz. Você acredita hoje que você é capaz de fazê-la feliz? Sinceramente, eu me esforço pra isso. Eu acho que até o último dia da minha vida eu vou sempre trabalhar pra isso. Mas eu não consigo ver um ponto, ai, eu vou chegar a fazer isso e que eu vou ver ela feliz, que eu vou sentir que ela tá feliz. Pra mim, eu vou sempre estar procurando, sempre agradar mais ela. Aham. Para que ela fique feliz, porque ela sofreu demais. Sim, E você acha que dá para fazer isso? eu sei que é impossível, por causa que ela mesmo me fala que a felicidade dela é me ver bem, é me ver feliz, com saúde. Eu sei que para ela, como assim eu tô vivendo, ela já tá feliz. Mas o meu interior acha que ela pode ser mais feliz,
que eu posso proporcionar para ela mais felicidade. É verdade. É muito amor, né? É, muito, muito, Eu muito. sinto nos seus olhos, quando eu olho para os seus olhos, é muito amor mesmo, é muito amor por essa mãe. E o Bert, que é o criador da constelação, ele fala que a gente inverte todas as ordens do amor por amor. Então, a gente inverte a hierarquia por amor, a gente faz pertencimento por amor, equilíbrio de troca, tudo por amor. Agora, assim, ó, o que que você está fazendo? E isso é pesado demais, tá? Você está nadando contra uma correnteza. Então, é como se tivesse uma correnteza do rio, sabe o rio? E aquela Uhum. correnteza, né, segue. Você não segue no fluxo da correnteza, você vai contra. Você fica nadando contra. Pesado, uma hora você cansa. E sabe o que que acontece? Quando a gente nada no fluxo do rio, né, a gente nada a favor do rio, a gente pode curtir a beleza do rio, a gente pode deitar e simplesmente, né, seguir. A gente tem força, porque já há uma força natural, a do rio. Então, se a gente nadar ainda, né, se a gente fizer o movimento, a gente está no fluxo. Agora, quando a gente não está no movimento, a gente não consegue sair do lugar. Porque assim, ó, se você imaginar, né, não sei se você já fez isso, mas imagina você nadando contra a correnteza. Imagina, você Sim, nada, nada, você faz vai tudo isso. chegar a um ponto que cansa. E sabe o que que vai acontecer? A hora que cansar, o rio rapidamente vai te voltar para o lugar de onde você começou. E aí você está indo para o lugar contrário à natureza, né? Então, é uma escolha eu continuar indo para o lado contrário. E aí, agora eu vou colocar isso na vida, né? Porque falar de rio é fácil. Falar de rio, deitar no rio é lindo. Agora, na nossa vida, o que que a gente faz? Ó, eu não prospero financeiramente, não dá. Eu não me encontro no trabalho, na vida, né? A relação, o relacionamento afetivo vai ficando pesado, cada vez mais. Por quê? Porque eu estou querendo fazer diferente do meu sistema. Eu estou querendo mudar algo no meu sistema. Então, chega um momento da vida que hoje você é nova. Quando você chega um momento, os 40 e poucos anos, você já está tão cansada, que muitas vezes a gente se acomoda na vida ser daquele jeito mesmo. A gente fala, olha, eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto, já tentei tanto mudar, que eu não aguento mais. Agora, por que que eu faço isso? Por amor. Por que que eu travo todinha a minha vida? A minha vida que eu poderia ser feliz com meu marido, eu poderia ter prosperidade financeira, eu poderia viver uma vida mais leve, né? Por que eu faço isso? Por amor. Você acredita? Porque quando eu vejo a minha mãe necessitando de mim, é como se, ó, como se um pé de manga precisasse da fruta. A fruta olha e fala assim: ah, se eu não estou aqui, esse pé de manga não é nada. Você entende o que você faz? Você faz Sim, isso. sim. Você é só a fruta desse pé de manga. Aí você olha para cima e fala assim: meu Deus, melhor eu dar conta de cuidar desse pé de manga. O que eu quero dizer com isso é o que o Bert sempre fala. Os pais não precisam dos filhos, mas os filhos precisam dos pais. Então, a ordem é invertida. Quando você olha para sua mãe, essa fortaleza, você olha e diz: ela dá conta, ela é forte, ela é um pé de manga forte, ela deu conta até agora. Melhor eu cuidar da minha vida, porque ela dá conta da dela. E aí você começa a olhar para o seu sentir, para o seu viver, né? E passa também não olhar tanto para os seus filhos. O que não é negligenciar, é cuidar de você, porque amanhã eles vão fazer igual você. Eles vão deixar de viver, eles vão deixar de fazer porque você precisa de ajuda, você precisa ser feliz.
não é? Eles vão fazer igual. Agora, quando você olha para suas dores, olha para você e se coloca como prioridade, essas crianças se sentem forte. Elas falam: Uau, venho de uma mãe forte, sou forte também. E aí eles começam então a trabalhar para a vida deles. E isso é o fluxo natural da vida, né? E aí você vai se sentir muito, muito feliz. Agora, sabe o que você está fazendo? Que depois lá na frente vai te frustrar horrores, horrores. Mas que ainda tem conserto agora? Conserto. Ainda eu posso mudar essa situação? Você está criando seus filhos numa redoma de vida. Você está super protegendo. É exatamente isso que eu penso. Se eu pudesse colocar eles, até eu já falei isso pro meu marido, que se eu pudesse colocar o meu esposo, as crianças, tudo numa bolinha de vidro para mim cuidar, para ter ali, ó, eu saber o que que tá fazendo, o que que não tá, para não se machucar, para Deus o livre, para não passar trabalho. Deixa que eu passo. Eu E aí, sempre, sempre. tá, é lindo isso, é lindo. Até eles fazerem 40 anos e tá aí na sua casa, deitado no sofá. Daí vem aquelas Sim. senhorinhas. Ana, eu não sei o que eu faço mais com o meu filho. Ele não trabalha, ele não tem força de vida. Eu falei, mas você tirou toda a força dele? Sim, Agora, se eu não deixar, se eu não deixar o meu filho sentir frustração, ele nunca vai aprender. Você acha que existe alguma pessoa na face da Terra que não vai ter frustração? sim. Se ele Não não vai, tiver, não vai ter, precisa passar por isso. precisa. Ou seja, melhor treiná-lo para isso. Melhor deixar ele passar as pequenas frustrações de um bebê, as pequenas frustrações de uma criança, que é um não vai assistir TV, não vai, não vai, que é um não adianta fazer isso porque não vou ceder, não vou ceder, que é um sim, vai ter que ir na escola, sim, eu vou trabalhar. São as pequenas frustrações das crianças que querem a mãe ali. E eu estou me Sim, desdobrando para trabalhar e tá ali 100% para a criança. sim. Com o meu filho, eu tento, o meu filho mais velho, eu forço muito isso por causa que ele já tem uma predisposição a ficar dependente da gente por causa do autismo. Tipo, quando a gente descobriu, ele não falava, ele usava fralda, ele não fazia as coisas, e eu coloquei na minha cabeça, não. Eu vou fazer com que ele seja independente. E hoje em dia ele é. Mas só que foi um ano da minha vida que eu fiquei só para ele, só ensinando ele. Eu parei de trabalhar, eu só ficava em casa, era terapia e terapia, era fazer. Hoje, eu acho que é isso que eu busco na minha vida, por causa que todo mundo que conheceu ele antes e conhece e vê ele agora fala. Tu é uma super mãe porque tu conseguiu mudar, que a neuro dele mesmo já falou isso. O desenvolvimento que ele tem hoje era para ele estar muito mais assim, regredido. E eu botei na minha cabeça, não, eu vou fazer que o meu sonho é que ele cresça, que ele trabalhe, que ele namore, que ele tenha uma vida. Então, eu já coloco na minha cabeça que eu preciso ensinar eles para a vida, que eles não vão ficar comigo. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. E quando eu não tiver, como é que vai ser? Então, mas ao mesmo tempo que você pensa isso, você faz o Eu, contrário. assim, para eles eu penso assim, mas só que no dia a dia eu quero que eles fiquem perto eu quero que eles fiquem perto de mim. Se o meu filho não quer mais comer, eu vou lá e eu dou comida na boca dele. Por causa que eu sei que ele precisa se alimentar. E eu sei que isso eu faço errado. Já que ele não quer comer, então ele vai ficar com fome. Então ele vai ter que passar por esse momento para que ele aprenda que ele tem que sentar para comer. Mas é difícil, é difícil. Então, Que nessa ó, eu falo, é difícil as hoje. minhas próprias emoções
se contradizem. Por causa que eu quero ensinar eles para a vida, mas eu quero fazer tudo para eles. É difícil. Tá certo. É uma escolha, Cláudia, é uma escolha. Então, Sim. pensa isso, pensa daqui lá na frente, que é o que eu vejo, né? Hoje eu vejo muito as mães vindo lá na frente. São mães que falam, ó, não sei mais o que fazer com meu filho. Eu não sei, eles não têm força de vida. Você está tirando a força de vida deles. Ou às vezes chega o próprio filho para constelar ou para cursar com a gente, e esse filho ele chega zero força de vida. Ele não sabe no que ele quer trabalhar, ele não sabe o que ele quer fazer, ele não sabe nada. E aí eu falo, você mora com quem? Eu moro com os meus pais. Ele quer sair dali? Quero. Ele fala, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero sair dali, mas eu não consigo. Claro que não vai conseguir, os pais estão ali o tempo todo. Não, não saia, não saia, fique aqui até ficar bem velhinho. Então, Uhum. quando eles têm essa consciência, Cláudia, de que parece lindo, é muito amor, e é mesmo muito amor. Eu tenho filhos, imagina. Então, é mesmo muito amor. E então, por amor, eu estou tirando a dignidade, a vida deles. E eu estou fazendo isso. Mas aí, mas aí nesse ponto que eu deixo de cuidar de mim, por causa que daí eu quero assim, ensinar eles a fazer as coisas sozinho, que nem assim ontem. Ontem eu tive que assim, ir para o hospital com o meu filho pequeno, que o dedo dele começou a inchar. E daí a gente chegou em casa tarde, eu fui dormir tarde, era 5h20, eu tava me acordando para levar o meu filho na PAI. Quer dizer, é pouco tempo que eu tenho para mim dormir. Se eu conseguir, eu consigo tirar um sono de tarde para mim poder descansar. Mas só que daí eu já me cobro. Mas, poxa, o meu filho vai ficar aqui no celular ou vendo TV. Eu poderia me esforçar mais um pouco para levar ele numa pracinha, para fazer ele a caminhar. Mas só que daí isso daí que fica assim, sabe? Eu fico pesando sempre uma coisa e outra. De vez em quando eu tô muito, muito exausta, eu falo, não. Ele vai ficar no celular, vai ficar vendo TV e eu vou descansar um pouco. Mas eu sempre, quando eu faço isso, é porque eu já tô no meu extremo. Entendo. Por causa que eu já tô muito cansada, porque eu já tô exausta e eu sei que eu preciso descansar para mim poder segurar a barra mais um pouquinho. E o meu esposo, foi só um pouquinho. Só um minutinho. Pronto. E o meu esposo mesmo sempre fala: pede ajuda, eu te ajudo, tu não tá sozinha. Mas eu não cresci vendo a minha mãe A verdade é essa, eu não dividindo confio tarefas. nele. Eu não confio nele. Quando você Exatamente. confiar no masculino, você vai dividir. Mas ainda você não confia. Por que você não confia? Porque eu não confiei no pai. Porque eu não vi um pai ajudador, um pai forte. Será mesmo? Então eu não confio Uhum. ainda nele. Sim, eu sempre falei isso pro meu esposo. Por que que eu sou tão dura? Por causa que eu cresci vendo o meu pai sobrecarregando a minha mãe. Por que é que outro homem na rua não vai fazer a mesma coisa comigo? Que meu pai, que teria que ser o meu super-herói, não era. Então, Então agora deixa que você eu sabe seguro de tudo tudo sozinha. isso. Você sabe de tudo isso. Você pode continuar vivendo esse script da sua vida. E é um script. É uma programação. Você pode continuar assim, viver a vida assim. Ou você pode mudar. Porque só você pode mudar. Você pode Sim, alterar. Porque, olha só, você não confia no homem, você tem dois filhos homens. O qual eles sentem. Você não fala, mas eles sentem que você não confia nele. Nos dois.
E tem Uhum. mais, além deles sentirem isso, porque você não confia no masculino, eles são masculino. Então, o que que eles vão Uhum. fazer para te agradar? Porque os filhos fazem de tudo para agradar os pais. O que que eles vão Uhum. fazer? O que que você vai fazer? Você vai dizer assim, ó, esse homem vai ser o homem que eu confio. Então, eu vou criar esse homem para mim. Aí, além de tudo isso que você vai criar, esses homenzinhos para você, aí, de novo, eles vão estar casados com você. Aí, você quer que o seu mais velho namore, tenha filhos, tenha casa? Esquece. Ele vai ser Sim. o seu homem. Você criou ele para ser o seu homem. Mas não é esse o homem. Ele é só um filho. Você precisa olhar para o homem que habita dentro de você primeiro, que é o seu pai. E entender que foi o pai certo também. Então, você começa a liberar isso e você começa a descentralizar, que hoje você centraliza. Então, você quer que os Uhum. seus filhos sejam do jeito que você quer que eles sejam, que o marido você também, ó, abre mão da ajuda dele. Sim. Pesado, Cláudia. É uma É. escolha. É. Viu o que ele disse? Viu o que ele falou? É pesado, mamãe, pra gente. Se toda criança pudesse falar, Cláudia, e entendesse, elas iam falar: mamãe, cuida de você, porque daí eu fico feliz. Porque se você vê a sua mãe feliz, você não fica feliz? Com certeza. Então, então as crianças, todo filho que vê uma mãe super bem, super feliz, sabe o que acontece? Se Hum. frustra. Você achou que eu ia falar que era feliz? Não, se frustra, porque os filhos nunca estão satisfeitos com seus pais. Se o pai é triste demais, eu sou triste, meu pai é triste, minha mãe é triste. Se o pai é feliz demais, se o pai tá tudo bem, tá tudo ok. Ah, porque a autoestima dela é muito grande, ela nunca olhou pra gente, ela nunca cuidou da gente. Blá, 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 blá. Ou seja, a gente vai viver aqui nessa vida algo que a gente precisa viver, sempre com os pais certos. Não existe pai perfeito. Não tem pai nem mãe perfeito. Existe pai e mãe comum, seres humanos, que nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos acertar. A gente vai ter hora que somos tristes, hora que somos felizes, né? E vivemos essa dualidade que faz parte. E os nossos pais também viveram essa dualidade. Então, abrimos mão da total felicidade deles. É impossível. Sim. E podemos assim viver a nossa vida, Cláudia. Ah, eu já estava já pensando ah, antes dessa conversa, ai, eu vou poder. Eu até comentei com meu esposo, ai, daqui a 15 anos a gente vai poder voltar à nossa vida antes dos filhos, de sair, de passear, que agora não tem essa condição, né, por causa das crianças. Daí eu sei que a gente deveria tirar um tempo para nós, né? Mas a gente fica tão envolvido com eles, a gente quer acertar tanto com eles, né? Que a gente acaba abrindo mão de um tempo pra gente. Então, acerta com vocês, que eles são consequências de vocês. Sim, Porque daqui 15 anos, às vezes, esse casamento não existe mais. Porque sim. qual planta, qual planta que você cria dentro de casa que se você não regar, ela vive? Não tem. Hum, Né? O casamento é como se fosse uma plantinha. Se você vai lá, se você rega, se você dá amor para esse casamento, se você dá carinho, ela fica cada vez mais bonita. Se você fala, uhum, essa planta não é uma prioridade, não, vamos cuidar das plantinhas menores. Não vai? Não é? sim, Então, talvez daqui 15 anos que você falar, a gente vai poder. Uma, os filhos não vão deixar, porque os pais que dão demais, quanto mais eles dão, mais os filhos cobram. Quanto mais eles dão, mais os filhos cobram. Daqui a pouco são adolescentes e ainda estão cobrando. Que você seja isso, que eles querem o celular X, que eles querem não sei o quê, que eles querem a viagem Y, que eles querem não sei o quê, que você fez tudo errado. Eu vou te contar um segredo. Não importa o que você faça, os seus filhos vão dizer que você fez errado.
Porque se você foi uma mãe boa, como eu vejo nos cursos, e você fez de tudo para que eles dessem certo, esses ingratos vão chegar lá no curso e falar: é que a minha mãe não me deixou crescer, porque minha mãe me deu demais, porque minha mãe que fez isso comigo. Ô, trem! Uhum. Agora, se não deu, olha e fala assim: é que a minha mãe nunca olhou para mim, porque ela nunca prestou atenção, porque eu não fui amado, porque criatura, o Bert diz o seguinte, eu concordo super com ele. Mãe e pai são aqueles que deram a vida. Ponto. Acabou. Acabou. Então, não importa o depois. Eu dei a vida aos Sim. meus filhos, sou mãe deles. Sou uma mãe para cada filho. Também tenho 3. Sou uma mãe diferente para cada filho. Porque a cada fase da Uhum. minha vida nasceu um filho. A cada 10 anos, para você ter uma ideia. Então, é uma mãe extremamente diferente para cada filho. E assim é até hoje. Porque a minha filha mais velha, o que ela passou na vida, a do meio não passou. Não vai passar. Já passou, já acabou aquela mãe. E agora, a que a do meio passou na vida comigo, o pequeno Caio não vai passar. Porque já foi, já acabou aquela mãe de novo. Você quer saber a Uhum. verdade? Todos vão reclamar. Não importa o Para que ele faça. sempre. Então a gente já aceita. Reclamar por reclamar, pode reclamar. Eu vou ser feliz na minha vida, vou fazer aquilo que eu acho certo, correto, digno para mim, e amanhã ou depois, e aí assim, ó, quando a gente olha para nossa vida, eles falam, bom, já que a mãe cuida da vida dela, é melhor eu cuidar da minha. E assim vão eles cuidando da vida deles, não é? Sim. Pensa sobre isso. Depois vem fazer o curso comigo. Está merecendo, viu? Está merecendo. É. Depois você vem fazer o curso. Vem, faz o online, que dá mais tempo, você pode assistir as aulas depois, os exercícios, para, ó, abrir mão de ser a mãe perfeita. Abre mão disso. É só a Uhum. gente sofrer por ser a mãe perfeita. E pior ainda é a frustração de tentar ser a mãe perfeita, e daqui a pouco, e não vai demorar muito não, tá? As crianças começam ali 10, 12 anos já a reclamar da mãe. Pensa Não, nisso. é até assim, ó, engraçado. Ontem eu tava sentada ali fora com meu filho mais velho e daí ele bem assim pra mim, mãe, te amo. E eu, tá, eu também te amo, filho. E daí ele assim, mãe, eu te amo tão, 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 tão. Tu não vai mais brigar comigo, né? Do nada. Ele me falou isso. E daí eu falei pra ele, a mãe te ama, mas se você desobedecer, a mãe vai brigar com você. E ele, tá. Ai, Tipo assim, ai, eu pensei que eu ia assim ganhar um passe livre, mas não. não, não, não. Bonitinho. Ai, então tá bom, Cláudia. Obrigada por esse momento. É assim, ó. Pensa com carinho em você. Pensa em carinho na mulher que você é, né? Na mulher que você pode ser para você. E aí tudo se ajeita, sabe? Dê prioridade para você. Você é uma prioridade. E se você não se colocar como prioridade, ninguém vai te colocar como prioridade. Então, olha para você, olha para o seu casamento, olha. A mulher, ela foi mãe, ela ainda é mulher, né? Ela ainda tem desejos pessoais, questões dela que ela gostaria. Olha para você, quanto mais você olhar para você, melhor vai ficar os seus filhos. De verdade, você vai ver. E é rico isso, é gostoso. A vida tem que ser gostosa. Tem que valer a pena viver a vida, né? Uhum, Tá bom? sim, tá bom. Te ajudei um pouco? Me ajudou. Que o difícil é eu conseguir me reprogramar, né? Essa que vai ser a minha maior luta, né? É, e tem mais, sozinha às vezes você não consegue. Então, quando eu falo para você, faça um curso, faça mesmo, de coração. Uhum, Vale muito a pena, muito a pena. É, eu sempre falo, o pessoal que vai fazer curso, eles não fazem curso. A maioria chega lá querendo fazer para pegar uma técnica, mas chega de lá com a vida transformada, né?
chega lá com